Bom, meus amigos, mais uma edição da Summer League entrou para os livros de história. Tivemos ontem a final dessa edição. Miami e Memphis se enfrentaram. Deu Miami, o Heat venceu o jogo. Jogo muito bom, inclusive, prorrogação, jogo pegado. Foi um jogo bem bom, foi um encerramento de Summer League bem legal. A edição em si foi boa, apesar de não ter sido uma edição tão hypada assim. Foi uma edição boa, teve um bom nível técnico, foi uma boa Summer League. Foi legal de acompanhar. E aí, cara, eu quero aproveitar esse final de Summer League para avaliar o desempenho dos principais novatos na competição. Eu peguei aqui os principais novatos que jogaram a Summer League, deixando claro que nem todos jogaram. Por exemplo, o Devin Carter, novato do Kings, não jogou por conta de lesão. Então, eu peguei aqui os principais novatos que disputaram o torneio e eu vou avaliar o desempenho de cada um deles. Eu vou usar aqui o sistema de notas, tá? 0 a 10. E aí eu vou dar minha opinião sobre o desempenho de cada um dos moleques. Aqui eu vou levar em consideração só os novatos, tá? Eu não vou avaliar nem segundo anista e nem jogador da D-League. Eu vou focar só nos novatos e só nos principais novatos, porque se eu fosse avaliar todos os rookies, aí ficaria um vídeo de mais de 2 horas. Então, assim, para evitar que esse vídeo se torne, né, um colosso de grande, eu vou avaliar só os principais novatos, fechou? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Eu ordenei aqui, rapaziada, por time, tá? Eu peguei aqui, o principal novato do Hawks, avaliei, o principal novato do Celtics, avaliei, e assim, né, respectivamente. Então, eu não segui a ordem alfabética do nome dos novatos, eu segui a ordem dos times. Me facilitou, né? Facilitou um pouco a minha vida fazer desse jeito. Então, vamos lá, começando com o principal novato do Atlanta Hawks, que foi aí, né, o nosso querido Zaccharie Rizaché, a primeira escolha geral desse draft. Bom, o Rizaché, ele só jogou 2 partidas na Summer League, então fica até meio difícil avaliar o desempenho dele. Só que olhando para os 2 jogos, deu para ver que ele realmente tem algo diferente no jogo dele. Assim, no primeiro jogo, na estreia dele contra o Wizards, ele foi muito bem, 18 pontos, 3 bolas de 3 convertidas, e lá deu para perceber que essa combinação que ele tem de altura com bom arremesso é uma combinação bem interessante, que pode fazer dele uma arma bem útil para o Hawks já nessa primeira temporada. Então eu gostei do que eu vi dele. O segundo jogo dele foi bem mais fraco do que o primeiro, mas olhando no geral, fazendo aí um bem bolado aí dos 2 jogos, eu acho que dá para dar uma nota 7 para o desempenho do Rizaché. Não foi espetacular, mas foi bom. Deu para ver coisa bem boa. Deu para ver o porquê que o Hawks selecionou ele na pick 1. Próximo novato é o novato do Boston Celtics, o nosso querido Baylor Sharman. E o Sharman, mano, eu vou te falar, ele me decepcionou um pouquinho, viu? Eu esperava um pouco mais dele, principalmente na questão de arremesso, porque o Sharman, ele foi vendido pra gente no draft como um guard reboteiro que mata a bola de 3 de forma consistente. Só que não foi isso que a gente viu. A gente viu um guard que sim, conseguiu pegar muito rebote, mostrou ali um bom poder de criação, mas que não foi tão eficiente assim. O cara teve aí um desempenho de 5 de 21 nas bolas de 3, então ele me decepcionou um pouquinho, por isso que a minha nota para ele vai ser uma notinha mais baixa. Eu vou dar a nota 6 para o desempenho do Sharman. Não foi mal, mas essa questão do arremesso dele me pegou um pouco, porque ele foi vendido como um bom arremessador. Então, fica aí a minha crítica ao arremesso do Sharman. Tem que melhorar muito, ainda mais se ele estiver
sonhando com minutos já nessa temporada. Ele vai precisar ser mais consistente arremessando, até porque ele tá no Celtics, que é um dos times que mais tentam bolas de 3 e é um dos times que mais matam bolas de 3. Então ele precisa ser mais consistente. Próximo novato é o novato do Charlotte Hornets, o nosso querido Tidjane Salaw, né, o francês. Cara, eu gostei do que eu vi dele, viu? Apesar dele ter tido ali probleminhas com o seu arremesso de 3, ele mostrou ser capaz de impactar nos dois lados da quadra. O tamanho dele realmente faz muita diferença. Ele é um jogador que, para a posição, ele pode jogar tanto na 3 como na 4. Ele tem um tamanho e envergadura muito boa. Ele é bem ágil, bem veloz. É uma boa arma na transição. E vimos isso na Summer League. Então, eu acho que dá para dar uma notinha 7 para o Tidjane. Dá para dar uma notinha 7. Teve a questão dos arremessos, mas pelo impacto que ele teve nas duas pontas da quadra e pelos desempenhos, pô, chegou a ter um duplo-duplo. Chegou a meter duplo-duplo na Summer League. Então, eu acho que uma nota 7 tá bem dada pro Tidjane Salaw. É bom jogador, viu? É bom jogador. Cru, precisa ainda ser bem lapidado, mas é bom jogador. Gosto dele. Gosto dele. Próximo aqui, Matas Buzelis, jogador do Chicago Bulls. Esse aqui empolgou bastante, né, cara? Esse aqui empolgou bastante. Para mim, ele foi um dos melhores novatos na Summer League. Vimos muito aí do seu atleticismo durante os jogos. Conseguiu ali algumas dunks bem bonitas, explosivas. O seu tamanho e sua envergadura realmente é uma parada impressionante. É um diferencial muito grande que ele tem. O que me pegou foi o seu arremesso. Bem consistente, sua escolha de arremessos também não foi a ideal. Só que tirando isso, tirando a questão dos arremessos, eu gostei de tudo que ele apresentou. Gostei de tudo. Acho que dá para dar aí uma notinha 8 pro Buzelis. Foi muito bem. Admito que eu até fiquei meio surpreso com um bom desempenho dele. Eu esperava um desempenho um pouquinho mais abaixo, mas o cara foi bem, mano. Foi muito bem o Buzelis. Muito torcedor do Bulls já entrou no hype do Buzelis. E não só torcedor do Bulls, né? Mas fãs da NBA no geral já criaram um hypezinho em cima do Buzelis, porque a Summer League dele foi realmente bem empolgante. Seguindo, temos agora o novato do Cleveland Cavaliers, o nosso querido Jalen Tyson. Esse aqui foi excelente, viu? Ótima Summer League do Jalen Tyson, flertou ali com o triple-double durante a competição, se mostrou um passador muito bom ao mesmo tempo que se mostrou também um cara capaz de matar a bola com uma certa consistência. Tem um ótimo tamanho ali para posição. Velho, gostei muito dele, mano. Gostei muito dele. Eu não esperava nada do Jalen e ele entregou muito. Então, para mim, nota 9 no mínimo para ele, viu? Nota 9 no mínimo. Muito bom jogador. Próximo aqui, tá meio cortado, né? Mas é o. Diminuir aqui um pouco o zoom. É o Ron Holland, o novato do Detroit Pistons. O Ron Holland, ele foi na Summer League o que todo mundo já esperava. É um jogador absurdamente atlético, muito agressivo, atacando a cesta, muito explosivo, um cara capaz de impactar bem no ataque e na defesa. Só que, ao mesmo tempo, um jogador que tem uma tomada de decisão muito questionável, um arremessador bem consistente. Então, ele entregou o que todo mundo esperava. Ninguém esperava ver o Ron Holland sendo um baita arremessador, um ótimo playmaker. Não. Todo mundo esperava o quê? Um jogador explosivo, só que com uma tomada de decisão não muito boa. E foi exatamente isso que ele foi, assim. No geral, ele não decepcionou, entregou o que era esperado, então acho que dá para dar uma nota 7, 7,5 pro Ron Holland. Dá para dar uma nota 7, 7,5. 7,5, vai. 7,5. 7,5 tá bem entregue. Teve atuações ali de 20 pontos, teve uma boa entrega na defesa. 7,5 tá bem entregue pro novato do Pistons. Próximo aqui, aí a gente tá falando
de talvez o melhor novato dessa Summer League, tá? O que o Rich Shepard do Houston Rockets jogou foi brincadeira, hein? Foi brincadeira. Jogou muita bola, apesar do seu arremesso de 3 não ter sido tão eficiente como esperávamos, até porque, pô, em Kentucky ele chutou para mais de 50% para 3. Teve um desempenho no college fantástico. Então, obviamente, esperávamos um cara matando pelo menos 48, 49% das bolas de 3 que tentou. Ele ficou abaixo disso, mas apesar do seu arremesso de 3 não ter sido tudo o que esperávamos, o resto do seu jogo foi brilhante, assim, cara. O que ele jogou foi absurdo. Ótimo playmaker, uma quantidade muito alta de assistências, uma ótima tomada de decisão, principalmente em situações de contra-ataque. Eu gostei muito de ver ele criando na transição, em velocidade, muito bem. Muito bom infiltrando, conseguiu ali ótimas jogadas de infiltração, jogadas por dentro, bandeja, floater, um recurso muito grande ali para finalizar ao redor do aro. Muito bem nisso. Sua defesa foi excelente, excelente, um número muito alto de roubo de bola, um bom número de tocos também, apesar dele não ser tão alto, vimos ele chegou a dar 3, 4 tocos num jogo. Então, tirando essa decepção aí em relação aos seus arremessos de 3, que a expectativa era muito alta, no resto, mano, o Rich Shepard foi muito bem, muito bem. E por isso que eu vou dar nota 9,5 pro Rich Shepard. 9,5. Se ele tivesse arremessado para 3 melhor, se ele tivesse sido um arremessador de 3 melhor, seria nota 10. Mas como o arremesso dele ficou um pouquinho abaixo, deixou um pouquinho a desejar, eu vou dar nota 9,5 pro Reed. Mas para mim, um dos melhores novatos dessa Summer League. Tranquilamente um dos melhores. Próximo aqui é o Johnny Furphy, novato do Indiana Pacers. Mais um que teve problemas com os arremessos, isso inclusive acabou sendo um padrão dos novatos nessa Summer League. A maioria teve problemas com seu arremesso de longa distância. O Johnny Furphy foi mais um deles, teve seus problemas, mas ao mesmo tempo conseguiu mostrar coisas boas. Acho que ele mostrou que tem sim condições para contribuir no Pacers nessa temporada. Teve ali boas atuações ofensivas, seu tamanho, junto ali com sua mecânica de arremesso, chamou a atenção. Ele tem uma mecânica muito boa, apesar do arremesso de 3 dele não ter caído tanto quanto esperávamos. A mecânica dele é realmente muito boa, acho que é só questão de ajustar alguns pontos. E eu acho que o desempenho dele foi bem ok. Nota 6,5 aí. 6,5 tá de bom tamanho aí pro menino. Agora, vamos falar sobre os dois novatos do Lakers, o Dalton Knecht e o Bronny, começando com o melhor deles, que é o Dalton Knecht, que foi pick 17. Para mim, ele e o Rich Shepard entram aí na disputa para melhor novato na Summer League, viu? O Dalton, apesar de ter tido péssimos companheiros de equipe, importante salientar que o time do Lakers nessa Summer League era horroroso, ele conseguiu se destacar, ele conseguiu aparecer bem, ele se mostrou realmente um ótimo scorer, é um cara que consegue pontuar nos 3 níveis, de curta, média e longa distância, cria bem seu arremesso, infiltra muito bem, tem uma ótima tomada de decisão, foi bem na defesa, teve bons momentos na defesa. Então, para mim, o Dalton, ele cara, foi um dos melhores aí na competição e para mim é nota 9. Nota 9. Gostei muito do que eu vi dele. Óbvio, teve jogos ruins, como todos tiveram, mas para mim, ele teve muito mais jogos bons do que jogos ruins. Então, para mim é nota 9. Para mim é nota 9. Agora, sobre o Bronny, eu já até fiz um vídeo falando sobre a Summer League dele. E eu sigo com a mesma opinião. Para mim, foi uma Summer League de muitos altos e baixos para o Bronny. Mais baixos do que altos. Importante salientar isso. Só que a sua reta final de Summer League foi muito boa. Os seus últimos 2 jogos foram bem bons. Foram bem bons. A sua bola de 3, que não havia caído nos primeiros jogos, caiu nos últimos 2.
sua defesa se manteve boa, ele defendeu bem em basicamente todos os jogos que ele disputou. Então, fazendo aí um apanhado geral, acho que uma nota 6,5 tá de bom tamanho pro Bronny. Para mim, ele ficou. Para mim, no fim, cara, foi uma Summer League boa. Fechou bem a Summer League. Os primeiros jogos foram horríveis, mas os últimos 2 jogos deram uma salvada. Então, fazendo aí uma média, dá para dar uma nota 6,5 aí pro Bronny. Acho que dá para dar uma nota 6. Vamos baixar? Vamos fechar no 6? Notinha 6 tá bom aí pro nosso querido Bronny James. Seguindo, vamos falar agora sobre ele, né? O nosso grandalhão Zach Edey. O Zach Edey, novato do Memphis, ele não jogou muito em quantidade de jogos. Eu acho que ele jogou o quê? Sei lá, 10 minutos na Summer League de Vegas. Jogou em Salt Lake, teve um ótimo jogo contra o Utah. Então, é meio difícil avaliar o desempenho do Zach Edey. Tirando como base o jogo dele contra Utah, que foi um ótimo jogo, eu vou dar uma nota 8 para ele, viu? Vou dar uma nota 8. Foi ótimo num matchup complicado contra o Walker Kessler, um cara que já tem uma experiência boa na NBA. O Zach Edey encarou ele e foi bem, foi importante naquele jogo. Se não me engano, foi ele que levou o jogo para prorrogação. Então, isolando essa atuação dele contra o Jazz, porque infelizmente não tivemos tantas atuações dele assim, jogou pouco, infelizmente torceu ali o tornozelo no primeiro jogo em Vegas. Isolando esse jogo dele contra o Jazz, contra o Kessler, eu vou dar uma nota 8. Mas a amostragem foi muito pequena, importante salientar isso. Próximo aqui temos o Kel'el War, novato do Miami Heat. Esse aqui é mais um que para mim tá na briga de melhor novato da Summer League, viu? O que o Kel'el jogou foi brincadeira, gente. Ótimo protetor de aro, ótimo reboteiro. Ofensivamente, se mostrou uma ótima arma no pick and roll, muito bom completando o lobby. Ele é muito atlético, muito alto. Tem também uma capacidade de espaçar a quadra, apesar de não ter sido excelente espaçando. Ele tem isso no seu arsenal. E, pô, cara, teve ótimas atuações, colecionou duplos-duplos, fez uma final muito boa contra o Grizzlies. Então, pra mim, o Kel'el é nota 9,5. 9,5. Na real, nota 10 pro Kel'el. Nota 10. Não teve nenhum jogo ruim. Nenhum jogo ruim, teve ótimos jogos e foi um dos grandes nomes do time que foi campeão. Ah, Luiz, mas não vale de nada. Pô, irmão, pode não valer de nada, mas foi o campeão da Summer League, então isso tem que contar. Isso tem que contar. Então, para mim, o Kel'el é nota 10. Nota 10. Para mim, talvez ele tenha até sido o melhor novato. Isolando aí tudo, né? Pegando aí. Isolando não, né? Compilando tudo, melhor dizendo. Atuações individuais, números, impacto nos dois lados da quadra e o título, que tem que entrar aí na soma, eu acho que dá para dizer que o Kel'el foi o melhor novato da Summer League. Dá para dizer, dá para cravar isso. Seguindo, temos agora os novatos do Minnesota, o nosso querido Rob Dillingham e o Terrence Shannon. O Dillingham, a última impressão dele foi muito boa, né? Meteu ali 25 pontos contra o Orlando Magic, jogando muito bem, matando bolas difíceis, achando ótimos passes, conseguindo ótimas jogadas no mano a mano. Foi realmente uma apresentação muito boa. Ali vimos a sua melhor versão, né? O jogo contra o Magic foi a melhor versão do Dillingham, só que nós também vimos a sua pior versão durante alguns jogos. Muito inconsistente nos arremessos, péssima tomada de decisão, chuva de turnovers, nulo na defesa. Então, cara, acho que fazendo aí um bem bolado de tudo, acho que dá para dar uma nota 7 pro Rob Dillingham. Teve ótimos momentos, mas também teve momentos muito ruins. Então, fazendo uma média, vou dar uma nota 7. Já o Shannon foi bem, cara. Apesar de não ter matado muitas bolas de 3, claramente é uma dificuldade que ele tem no seu jogo. Ele teve uma produção muito boa por dentro,
né, se mostrou um jogador com uma ótima capacidade de infiltração, muito agressivo, muito atlético, impressionante como ele é explosivo atacando o aro. Na transição é realmente uma arma bem boa. Então, para ele eu dou uma nota 7,5. Eu acho que ele foi melhor do que o Rob Dillingham. Foi melhor. Então, eu fecho nota 7 pro Dillingham e 7,5 pro nosso querido Terence Shannon. Um dos jogadores mais empolgantes dessa Summer League, viu? Os highlights do Shannon foram muito bons. Agora temos aí o pivô do Pelicans, o nosso querido Ives Smith. Cara, eu gostei do que ele apresentou. Assim, não foi nenhum espetáculo, mas ele se mostrou capaz ali de fazer o simples bem feito nos dois lados da quadra. Então, acho que uma nota 6,5 tá de bom tamanho pro Ives Smith. Tá de bom tamanho. Acho que ele conseguiu mostrar que ele pode sim ter minutos nessa temporada. Que se precisar, ele pode ser até o pivô titular do Pelicans, porque ele não é um cara que compromete. Faz o feijãozinho com arroz bem feito. Então, 6,5 tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. 6,5 tá bom aí pro Ives Smith. Agora, vamos para um dos melhores novatos dessa Summer League também, um dos meus jogadores favoritos dessa classe, que é o armador Tyler Kolek. Cara, gostei muito do que eu vi dele, viu? Para mim, ele se mostrou o melhor passador dessa edição da Summer League. Assim, impressionante a forma como ele acha bons passes, como ele enxerga janelas que outros armadores não enxergam. É muito criativo, uma taxa muito baixa de turnovers em relação ao número de assistências, muito bem criando a partir do pick and roll. Cara, é um ótimo playmaker, ótimo armador. Também se mostrou um cara capaz de decidir jogos por meio da pontuação. Ele até meteu o game winner durante a Summer League. Teve alguns jogos com dígitos duplos de pontos. Então, acho que, mano, pra mim, nota 9 pro Kolek. Teve ali seus arremessos de longa distância não caindo tanto assim como todos os novatos, ele teve problemas com seus arremessos de fora, mas tirando isso, para mim foi um desempenho muito, muito bom mesmo. E aparentemente ele ganhou a vaga de armador reserva do Knicks. Saiu até informação, acho que foi o Mark Stein que soltou, que o Thibodeau vai usar ele sendo o reserva imediato do Brunson. O Cameron Payne, que chegou recentemente, ele vai ser terceira opção, porque realmente o Kolek, ele mostrou que tem capacidade para isso. Então, para mim, Tyler Kolek, nota 9. Eu gostei muito do que ele mostrou, eu tô bem animado, bem animado. Eu que já tava muito hypado com ele, depois que ele foi escolhido na segunda rodada, eu achei uma baita de uma escolha por parte do Knicks. Depois da Summer League, fiquei ainda mais empolgado. Eu tenho altas expectativas para esse ano do Tyler Kolek. Vamos lá, tá acabando, tá, gente? Faltam poucos. Falar agora sobre o Tristan da Silva, o novato do Orlando Magic. Outro que eu tenho também uma expectativa alta, outro que também tá na minha lista de favoritos dessa classe. Gosto muito do Tristan da Silva e durante a Summer League ele provou assim, o porquê que ele é considerado por muitos, inclusive por mim, um dos novatos, um dos prospectos mais limpos, mais polidos dessa classe. É impressionante como o jogo dele não tem nenhuma falha. Sim, você olha o Tristan da Silva jogando, você não vê um grande defeito, você não vê um grande ponto que ele tem que melhorar. Óbvio, ele não é perfeito, mas ele executa tudo e tudo bem certinho, sabe? Ele te entrega um pouquinho de tudo, te entrega uma boa defesa, te entrega um bom arremesso de fora, um bom arremesso de mid-range, infiltra bem, não tem ali um grande atleticismo, não é muito atlético, mas consegue ali de vez em quando encontrar uma ou outra jogada mais explosiva, acha bons passes, tem um bom passe, então é um jogador muito sólido, muito polido, muito bem lapidado, e durante a Summer League foi o que vimos, então, para mim, não tem como dar uma nota menor do que 9 pro Tristan da Silva. Tem como. Tem como. Chegou a ser o cestinha do Magic em algum jogo aí, acho que foi no
terceiro ou segundo jogo dele na Summer League. Acho que ele foi o cestinha do Magic na partida. Então, pra mim, é nota 9 pro Tristan. Muito bom, muito sólido e tá pronto pra jogar. Se botar ele amanhã pra jogar na NBA, temporada regular, jogo valendo, ele vai entregar, mano, porque o moleque é muito bom mesmo, é muito bom jogador. Vamos agora falar sobre os novatos do Sixers. E aqui temos uma das maiores decepções dessa Summer League, que é o Jared McCain. Cara, o McCain, ele foi vendido, é vendido ainda, como um arremessador com potencial de elite, né? Ele foi vendido no draft como um dos melhores arremessadores da classe. Só que não foi o que vimos na Summer League, cara. Muito mal, muito inconsistente, uma tomada de decisão, uma escolha de arremessos também muito questionável. Eu não gostei, assim, eu não gostei da Summer League do McCain, mano. Realmente eu não gostei. E por isso eu vou dar uma nota 5,5 pro McCain, viu? Pra mim, a nota 5,5. Foi bem abaixo do que eu esperava. Bem abaixo. Uma coisa é sei lá, mano, o Johnny Furphy não ir bem nos arremessos de fora. Outra coisa é o McCain. O McCain, ele, na teoria, era um dos melhores, se não o melhor arremessador dessa classe. Era ele, Rich Shepard e Dalton Knecht, eram considerados os melhores. E ele foi muito mal, então ele não conseguiu ir bem nem no que ele, na teoria, faz de melhor. E diferente do Rich Shepard, que mostrou outras coisas além do arremesso, conseguiu ser muito bom em outros aspectos do jogo, o McCain não conseguiu fazer a mesma coisa. Então, para mim, é nota 5,5. Nota 5,5, porque eu sou bonzinho ainda, viu? Que poderia dar uma nota 5 pro McCain, mas eu vou dar uma nota 5,5. Vou dar nota 5,5. Já o Adembona, que foi o outro novato do Sixers, ele foi bem, assim, ele entregou o que esperávamos. O que a gente esperava do Adembona? Uma boa entrega na defesa, principalmente em questão de tocos, um bom número de rebotes e um feijãozinho com arroz no ataque, completando o lobby, finalizando ali ao redor do aro, bandejas fáceis. E foi o que ele fez, mano. Ele não excedeu e nem decepcionou. Ele não excedeu as expectativas e nem ficou abaixo das expectativas. Ele entregou o que esperávamos. Então, nota 6,5 aí pro Adembona. Pode sim ter minutos nessa temporada. Se mostrou com capacidade para ter minutos. Outro que também entregou o que era esperado, nem a mais e nem a menos, foi o Ryan Dunn, né, o novato do Phoenix. O que esperávamos do Ryan Dunn? Ótima entrega na defesa e péssima entrega no ataque. E foi exatamente o que ele fez. Foi muito bem na parte defensiva e uma tragédia no ataque. Ele realmente tem muito que evoluir na parte ofensiva. Ele é absurdamente cru no ataque. É um cara que, na boa, se tiver 4 pontos de média nessa temporada, já vai ser muita coisa, porque realmente ele é muito ruim no ataque. Só que na defesa ele é muito bom, velho. Ele é muito bom na defesa. Ele é, cara, discutivelmente o melhor defensor dessa classe. Então, pra mim, por ele ter entregado exatamente o que era esperado, nota 6,5. 6,5 tá de bom tamanho pro Ryan Dunn. Agora, falando sobre o pivôzão Donovan Clingan. O Clingan foi bem, viu? O Clingan foi bem, apesar do field goal dele não ter sido o ideal, considerando que é um pivôzão que tem a sua maioria de tentativas de arremesso feitas ali, né, ao redor do aro. Ele conseguiu ter uma entrega defensiva muito acima da média. Pô, ele teve, cara, pouco mais de 14 rebotes de média e quase 4,5 tocos de média. Isso é uma coisa impressionante o que ele defendeu. Decidiu o jogo durante a Summer League, tá? É importante dizer isso. E teve grandes momentos, assim. Chegou a matar uma bolinha de 3 no jogo contra o Wizards, se eu não me engano. Então, ele foi muito bem. Acho que a Summer League dele foi muito boa. E pela entrega fantástica que ele teve na defesa,
Eu vou dar uma notinha 8 pro Klingon, viu? Notinha 8 para mim tá bem entregue. Tá bem entregue. Poderia ser até um pouquinho a mais, mas eu vou ficar na nota 8. Vou ficar na nota 8 pro Donovan Klingon. Gostei muito do que ele apresentou. Seguindo, temos agora o Stephen Castle, novato do San Antonio Spurs. Outro que também foi o que era esperado. Sim, inconsistente nos arremessos, só que muito produtivo por dentro, principalmente em situações de contra-ataque, e muito bem na defesa. Assim, uma entrega defensiva muito boa. É importante salientar que em Vegas, que é a principal Summer League, ele não jogou tanto assim, eu acho que ele jogou um jogo só que na California Classic, que foi a primeira Summer League que rolou, ele sim teve muitos minutos, jogou muitos jogos e foi muito bem. Foi o cestinha do Spurs na maioria dos jogos, até porque o time do Spurs na Summer League era muito ruim. Então, para mim, assim, eu não vou dar 6,5, porque eu acho que é muito baixo, tá? Acho que é muito baixo. Mas, mano, 7,5 pro Stefan Castle. 7,5. Ele foi o que esperávamos, só que ele conseguiu ter um a mais, né? Ele teve um volume de pontuação maior do que esperávamos, né? Então, acho que dá para dar uma nota 7,5 aí. Talvez até dê para dar uma nota 8, mas eu vou ficar no 7,5. Vou ficar no 7,5 pro Stefan Castle. Fechando aqui, rapaziada, falar sobre a molecada do Jazz, tá? O Jazz foi para essa Summer League com 3 novatos. E para mim, os 3 foram bem. Assim, o Filipowski, que é esse malandrão aqui, ó. Ele começou bem mal a Summer League lá em Salt Lake. Ele foi bem mal ali nos 3 primeiros jogos. Só que depois que ele pegou no tranco, mano, ele foi muito bem, assim. Se provou um bom big espaçador. Tem tudo para executar bem essa função. Não sei se ele vai ter muitos minutos nessa temporada, mas se tiver, ele pode sim executar bem essa função. É um cara que espaça bem a quadra, que tem um bom arremesso, que passa bem a bola e tem um bom tamanho. Tem uma envergadura de T-Rex? Tem. Mas não é, eu não acho que é algo que vai comprometer tanto ele assim. Então, notinha 7 pro Filipowski. A Zaya Collier, notinha 7 também. Acho que talvez dê para dar um 7,5 pro Collier, vai? 7,5 pro Collier. Bem na defesa, se mostrou um cara com uma boa capacidade de criar, né, principalmente em situações de transição. Na verdade, defensivamente ele até me surpreendeu, porque eu não esperava ver ele defendendo bem, assim. Ele defendeu bem em alguns jogos. E ofensivamente ele foi o que esperávamos, né? Um ótimo playmaker, situações de transição, um cara que tem uma tomada de decisão bem rápida. Às vezes toma algumas decisões equivocadas, às vezes sim, toma algumas decisões equivocadas. Mas nessa Summer League nem foi tanto assim. Gostei, aproveitou bem as janelas de passe, enxergou boas janelas, achou bem os seus companheiros, infiltrou bem. Então, dá para dar uma notinha 7,5 pro Collier. Notinha 7,5. Esse meio vai pela surpresa que ele foi na defesa, porque eu sinceramente não esperava ver ele defendendo tão bem assim. E o Cold Williams, para mim, vai no 7,5 também. Assim, foi o que eu esperava. Bom na defesa, bom no ataque, bem produtivo. É aquele two-way que tem tudo para daqui 3, 4 anos receber uma extensão máxima. Assim, o Cold Williams é esse tipo de jogador. É um protótipo de Jalen McDaniels. Jalen ou Jaden? Eu sempre confundo, cara. Impressionante como que eu sempre confundo os dois. Jaden McDaniels, tá? Um protótipo de Jaden McDaniels, que é o McDaniels bom. Não que o Jalen seja ruim, mas o Jaden é melhor. E é com ele que eu acho que o Cold Williams se parece. Então, ele foi o que esperávamos. Aquele Jaden McDaniels, aquele baby Jaden McDaniels. Então, eu fecho nota 7,5 para ele, pro Collier e pro Filipowski. Eu vou de nota 7. E aí, para encerrar, temos os 3 novatos do Washington Wizards. E aqui temos uma diferença grande entre o desempenho dos 3. O Carrington, ele foi o melhor dos 3 e para mim foi um dos melhores novatos dessa Summer League. Excelente na criação, muito bem nos arremessos, teve um volume muito grande de pontos e de assistências distribuídas.
muito bom, cara, muito bom. Apesar dele ser muito novo, acho que ele tem 18 anos, ele mostrou uma maturidade muito grande no seu jogo. Para mim, dos três, ele foi o disparado melhor. Disparado é o que mais está pronto para jogar nessa temporada, pelo menos o que se mostrou mais pronto para jogar. Por isso que eu dou uma nota 8,5 pro Carrington. 9. Nota 9 pro Carrington, vai. Nota 9 é bom. O Keyshawn George, não tem nem como falar muito dele, porque ele teve um volume muito baixo de jogo. Foi muito pouco acionado, foi muito pouco utilizado, então é difícil dar nota para ele. Eu daria uma nota 6,5, mas, assim, quem falar que ele foi uma nota 5 também não é absurdo. Eu vou uma nota 6, vai. Porque ele matou algumas bolinhas e tal, mas foi muito pouco acionado. Agora, o senhor Alex Sarr foi trágico, mano. O Alex Sarr foi trágico. Óbvio, teve uma boa entrega na defesa, não tem como a gente negar, não tem como esconder isso. Ele foi bem na defesa, sim. Só que ele foi tão horrível no ataque que a boa entrega defensiva dele ficou ofuscada, mano. Porque ele foi trágico no ataque. Trágico. A gente tá falando de um cara que foi pick 2, importante pontuar isso, que teve um desempenho de 2 de 17 nos arremessos de 3. 2 de 17. E sabe qual foi o aproveitamento dele no geral? 9 de 47. Exatamente, você não ouviu errado. O cara fechou a Summer League chutando 9 de 47 no geral. Ele teve um jogo de 0 de 15 nos arremessos. Pô, velho, não tem como, mano. Não tem como, assim. De novo, foi bem na defesa? Foi. Só que no ataque ele foi muito horrível, mano. E por isso pra mim é nota 4. Nota 4. Isso, e só não é uma nota mais baixa porque ele foi bem na defesa. Se não é o bom desempenho dele na defesa, era nota 3, nota 2, tá? Nota 3, nota 2. Então eu fecho aqui com uma bela nota 4 pro Alex Sarr. Para mim ele foi disparado o pior novato dessa edição da Summer League e talvez o pior jogador no geral. Porque considerando a expectativa, fazendo a relação expectativa e entrega, pô, irmão, ele foi muito horrível. Muito horrível. Galera ficou falando, né? Ah, mas tem que tomar cuidado, hein? Porque o Wembanyama também foi mal na Summer League. Pega os números do Wembanyama e compara com o do Sarr. Não tem como comparar. Não tem nem como comparar. O Wembanyama ele não foi pouco melhor do que o Sarr. Ele foi muito melhor do que o Sarr. Muito melhor. Então, velho, pra mim é nota 4 e, mano, péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Foi horrível. Horrível. Como diria Paola Carosella, horrível, horrível. Me faz mal. Ver o Alex Sarr me fez mal nessa Summer League. Então, nota 4 pra ele, velho. Nota 4. Então, é isso, tá? Essa é a minha avaliação dos novatos na Summer League. Concorda? Discorda? Acha que eu peguei leve ou peguei pesado demais com algum novato? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e é isso, tá? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha chegado até o fim desse vídeo. Eu sei que ficou um vídeo longo, mas muitos gostam, né, de vídeo longo, então espero que quem goste de vídeo longo tenha gostado e quem não gosta, paciência, né, gente? E também tem vídeo curto, então aqui tem vídeo, tem conteúdo para todos os gostos. Tem conteúdo para quem gosta de vídeo longo, como esse, e para quem gosta de vídeo curto, como não foi o caso desse. Então, no fim, eu espero que eu tenha agradado, né? Para fechar, eu espero que eu tenha agradado todo mundo. E se não gostou, peço perdão. Vou melhorar na próxima, tá bom? É isso. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima, rapaziada. Tchau, tchau.